Fala pessoal, então vamos lá para a nossa primeira aula para a gente aprender um pouquinho sobre a faixa de opções, as ferramentas que a gente tem no Excel e aprimorar um pouquinho o nosso conhecimento. Essa é uma aula básica e é muito importante, mesmo se você tenha um conhecimento um conhecimento maior, que você assista essa aula. Essa aula pode ser que seja esclarecedora para você aí de alguns pontos da faixa de opções. Beleza? Vamos lá então. Aqui a gente tem uma base de dados, né, já estruturada, como se a gente tivesse tirado de algum lugar, e aí a gente precisa trabalhar essa base de dados, né? A primeiro momento eu vou trabalhar ela visualmente para que a gente possa ter um conhecimento de algumas das opções mais simples ali do Excel, né? A gente tem aqui ó, o negrito. Vamos dizer que eu tenha já o negrito, já tenha configurado aqui em uma delas. Eu vou usar o pincel de formatação e vou passar para todas as outras aqui, ó. O pincel de formatação é uma ferramenta muito interessante para a gente utilizar aqui no Excel. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou colocar uma cor, colocar ela de branco, e aí eu vou passar com a faixa de opções aqui, ó, desculpa, o pincel de formatação, e vou passar no cabeçalho ali do nosso Excel. Beleza. Agora a gente tem aqui a sequência lógica das lojas aqui, né? Então a gente tem 1, 2 e a gente precisa continuar nessa sequência. Vamos dizer que a gente tenha só um nesse caso. Para a gente dar sequência nesse número, a gente tem aqui do lado direito, aqui, ó, bem no cantinho, a gente tem um local que a gente clica duas vezes e ele arrasta, tá vendo? Ó? Como eu tinha o número 1 apenas, ele não deu a sequência dos números que a gente precisava. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, 1 e 2. Dessa forma, ele preenche subsequentemente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O Excel ele tem essa ferramenta que a gente consegue preencher de maneira subsequente. Ok, mas aqui nós não aqui nós temos o valor de vendas, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, 8.255 para a loja 1 aqui em Dourados. Então a gente tem um valor de 8.255, mas a gente precisa visualizar de uma maneira mais rápida para que a gente consiga ter uma noção. Dessa forma a gente vem aqui, ó, na formatação, uma formatação simples aí, a gente vem aqui em moeda, a gente consegue ver que o primeiro já está ok. Certo, mas eu gostaria de colocar todos ao mesmo tempo. Eu venho aqui, clico em um, dou um Ctrl Shift e vou com a setinha para baixo. Entendeu? Ctrl Shift, você vai fazer apertar o Ctrl, apertar o Shift, mais a seta para baixo. Então, dessa forma, eu coloquei aqui no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo, ele seleciona todos, aí eu venho aqui e coloco moeda, no nosso caso, certo? Então a gente selecionou tudo e selecionou a moeda. Posso ir aqui direto, ó. Tá vendo aqui que nós temos uma formatação de número de contabilidade? Dessa forma, ele não vai pegar moeda, ele vai pegar contabilidade. Tá vendo? Contábil, número contábil. Ok, já ficou bem visual para nós, certo? Então, beleza. Aqui nós temos um número, tá como geral, ele seria um número inteiro, certo? Aqui nós temos dourados, os estados certinho, e dessa maneira a gente consegue ter uma boa visualização. Beleza. Vocês viram que a gente estava com ele travado, né? Ele estava menor, dessa forma. Não dá para a gente ver o número. Como a gente faz para a gente aumentar a nossa coluna? A gente seleciona a coluna e dá 2 cliques aqui ao lado da coluna. Ó. Você viu? A gente conseguiu ter a visualização total aqui, certo? E qualquer um deles a gente consegue fazer dessa forma. Vamos dizer que todos estejam desformatados de uma maneira maior, né? Então aí a gente vai, seleciona todos e dá 2 cliques. Lembrando que a gente tem que selecionar as colunas, certo? Para a gente ter esse entendimento, essa ajuste total, certo? Então aqui nessa primeira faixa de opções, as coisas mais importantes que a gente precisa trabalhar são as formatações básicas de visualização. Aqui a gente consegue aumentar o número, aqui a gente consegue pintar
Aqui a gente pinta, a gente preenche, né, o fundo, e aqui é o número da cor, a cor da fonte. Uma coisa importante e bem interessante, se a gente precisar trabalhar, vamos dizer que a gente não trabalhe com cores, mas a gente vai trabalhar com tabela com com um risco mais forte na tabela. Então a gente tem aqui o básico, né, que a gente consegue colocar com preenchendo as bordas, ó. A última seleção é a que vai sempre me dar o resultado. Então vamos lá, a gente quer todas as bordas preenchidas. Então a gente vem aqui todas as bordas e preenche todas as bordas, certo? Só que vamos lá, eu tô necessitando colocar uma borda um pouco mais grossa para que a gente possa separar o cabeçalho nesse caso. Então vamos colocar uma borda mais grossa, ó. Borda inferior espessa. Aí a gente não separa com cor, a gente separa com borda. Isso pode acontecer. Ah, não, mas eu não estou gostando. A gente não pode ter todas as bordas juntas. Então vamos tirar as bordas aqui. A gente vai em mais bordas. E aí aqui a gente tem o desenho, ó. Tá vendo? Como a gente quer. Vou tirar tudo. E eu gostaria que fosse só uma borda, que todas as bordas fossem preenchidas horizontalmente, sem bordas verticais. Ok, a gente tem todas as bordas preenchidas horizontalmente. Ah, mas eu gostaria que essa borda principal aqui fosse preenchida de uma maneira mais espessa. E a gente vem aqui, seleciona dessa mesma maneira, beleza? Então aqui a gente tem uma base de dados já estruturada, que deixa eu só apagar aqui para que a gente possa ter uma boa pincel de formatação, Ctrl Shift para baixo. Aí eu limpei aqui para que a gente possa ter uma melhor formatação dentro da nossa base de dados. Beleza? Certo, agora a gente está escrevendo um texto maior, né? Vamos dizer que esse texto aqui seta para baixo, a gente gostaria de escrever ele, mas eu gostaria que ele aparecesse na linha inferior dentro da mesma célula. Tá vendo que aqui a gente tem uma célula, certo? A célula I2. Nessa célula, eu vou quebrar o texto automaticamente. Então, dessa forma, ele vai aparecer completo se a gente quebrar automaticamente. Certo, mas eu não gostaria de quebrar. Eu gostaria que ele aparecesse, mas ele aparecesse na I2 e na I3. Então, vamos lá, na I2 e na I3, mesclar e centralizar. Ok? Dessa forma, a gente consegue quebrar o texto, mesclado e centralizado, sem que sejam afetadas as outras células. Certo? Se a gente fizer dessa forma, quebrando o texto, a gente afeta as outras células. Tá vendo que todas as células aumentaram? Então, beleza. Agora aqui a gente já tem um trabalho focado em formatação condicional, formatar como tabela, estilo de células. Se a gente precisar inserir uma coluna nesse caso aqui, a gente vem aqui em inserir e ele insere uma coluna acima para nós, certo? Se a gente precisar excluir essa mesma coluna, a gente vem e exclui dessa forma. A gente não usa isso, a gente usa maneiras mais rápidas de serem feitas, mas é interessante você saber que aqui existe. Bom, então, a primeiro momento é isso. Acho que esse é um ponto importante, são pontos importantes para que você tenha aí uma visão para a gente começar o curso básico, desenvolver melhor aí o nosso curso, né? Só ressaltando, né? A gente tem aí o Ctrl Shift seta para baixo. Da mesma forma, a gente pode fazer Ctrl Shift seta para cima, Ctrl Shift seta para cima, Ctrl Shift seta para direita, Ctrl Shift seta para baixo. Dessa forma, a gente consegue percorrer toda a tabela aí, né? Ctrl Shift seta para esquerda. E também um ponto importante, é legal, a gente quer selecionar toda a tabela de uma vez só, né? A gente pode fazer
Ctrl Shift seta para direita e seta para baixo, a gente selecionou tudo, mas a gente pode fazer Ctrl Shift, ó, tô aqui no meio da tabela só para você entender, Ctrl Shift asterisco. Selecionamos toda a tabela aí, só clicando no asterisco. Ctrl Shift asterisco, seleciona toda a tabela. Acho que para a gente ter uma primeira base, um primeiro conhecimento e uma familiarização com Excel, essas são informações relevantes da nossa faixa de opções. Dentro dessa faixa de opções tem inserir, que a gente vai ter vários pontos que a gente vai conseguir trabalhar. Layout da página, como imprimir, como colocar nossa margem, orientação, fórmulas, que são partes importantes que a gente vai desenvolver dentro do nosso curso, os dados, os filtros, remover duplicatas, validação de dados, revisão, exibição, que são pontos importantes para visualização. Só para deixar mais clean essa tabela aqui, já aproveitando que a gente está aqui na área de opções, a gente tem aqui, ó, linha de grade. A gente tira a linha de grade, ó, ficou mais clean. Se a gente precisar de uma visualização melhor, uma visualização gerencial, a gente tira aqui na linha de grades, a gente tira os títulos, pronto, a gente vai apresentar um Excel aí só com as informações relevantes. Vamos fazer uma apresentação, recolhe a faixa de opção, a gente consegue ter uma visualização melhor aqui do Excel. Então são pontos importantes que a gente vai desenvolvendo aí no nosso curso. A primeiro momento, eu acho que é interessante você saber disso, são informações relevantes e com certeza, às vezes você que tem até tempo de experiência de Excel aí, você não sabia de informações interessantes que com certeza no desenvolver do nosso curso a gente vai aumentar mais ainda. Beleza? Obrigadão, pessoal, e é isso aí. Até a nossa próxima aula. Valeu!